mensagem especial sobre viver nos últimos dias. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 31 de dezembro. Este é o momento mais importante para a Igreja de Jesus Cristo. Uma enorme colheita está vindo para a Igreja em todo o mundo. As estatísticas provam que, neste mesmo instante, mais pessoas estão vindo para Jesus em todo o mundo do que em qualquer outro momento da história. O Espírito de Deus está lançando a foice do Evangelho e milhões de almas estão sendo levadas ao reino de Deus. Glória a Deus! Esse é um dos maiores sinais em evidência hoje de que estamos próximos à vinda de Jesus. Em meio a tudo isso, eventos em todo o planeta têm sacudido as nações e enchido os corações dos homens de medo. Estou convencido de que parte desse ataque mundial tem sido a tentativa do diabo de deixar os crentes amedrontados para que eles recuem no avanço mundial do Evangelho. Embora precisemos ser sábios e fazer o que pudermos para nos protegermos em tempos como estes, não precisamos reagir com medo. O medo nunca é a resposta, pois ele resulta em um raciocínio nebuloso e em más decisões. A palavra de Deus nos promete uma mente equilibrada se nós reivindicarmos isso. Quando Timóteo estava enfrentando tempos difíceis, Paulo lhe disse: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse versículo diz que Deus nos deu moderação. Isso vem da palavra grega sofroneu, que é composta pelas palavras sozo e froneu. A palavra sozo é a palavra grega para salvação. Quando essas duas palavras são unidas, como nesse versículo, a nova palavra é traduzida como moderação ou uma mente equilibrada. A ideia apresentada pela palavra sofroneu é a de uma mente que é salva e protegida, ou uma mente que é equilibrada. É exatamente o oposto de uma mente inclinada ao medo, ao pânico ou a um raciocínio infundado ou não razoável. Essa palavra descreve uma mente que está pensando corretamente. Porque Deus nos deu uma mente equilibrada, podemos pensar corretamente sobre como viver nestes últimos dias. Um tempo que, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, prediz que será difícil. A palavra difícil, nesse versículo, é a palavra grega chalepos, e ela significa literalmente alguma coisa que é difícil, perigosa ou cheia de risco. Trata-se de uma advertência profética para nos fazer saber que aqueles que vivem nos últimos dias serão confrontados por um período estranho como a humanidade jamais viu antes. Será um tempo cheio de dificuldades, perigos e riscos. Nesta última pedra preciosa do ano, quero compartilhar com você o que Denise e eu acreditamos ser uma abordagem sensível para viver nestes últimos dias. Para garantir que estamos fazendo tudo o que pudermos para permanecer nas bênçãos de Deus, estes são os passos que minha esposa e eu aplicamos às nossas vidas. Estas são as ordens do Espírito Santo a Denise e a mim, e agora eu as estou passando a você, assim como elas nos foram dadas. Viver nos últimos dias exige que tenhamos uma maior sensibilidade ao Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, declara que um dos privilégios de ser um filho de Deus é que o Espírito de Deus nos guia. A palavra guiar é a palavra grega ago. Ela é a imagem de alguém estendendo a mão para você para poder guiá-lo gentilmente. Nesses últimos dias, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo nos guiará somente se dermos a ele esse direito. Quantas vezes o Espírito de Deus quis ser nosso líder, mas seguimos o nosso próprio caminho e acabamos sofrendo as consequências. Ele sabia exatamente como nos guiar para passarmos por qualquer ataque. Ele sabia como evitar cada estratégia do diabo.
Jesus disse que o Espírito Santo vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versículo 13. A palavra anunciar é a palavra grega adegeu e é a palavra para um guia que mostra a um viajante a rota mais segura em meio a um país desconhecido. Isso significa que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele sabe o caminho que devemos seguir. Ele entende como evitar cada armadilha e obstáculo ao longo do caminho. Quando estamos entrando em uma área na qual nunca estivemos antes, o Espírito Santo quer nos mostrar como tomar o caminho mais seguro. Ele sabe exatamente como nos levar em segurança ao lugar que estamos destinados a estar no futuro. O Espírito Santo, muitas vezes, impedia Jesus de ir a determinadas regiões porque os judeus o estavam esperando para preparar armadilhas. Para evitar essas armadilhas, o Espírito Santo guiava Jesus por outro caminho. O Espírito também advertiu Paulo para não ir a determinados lugares pela mesma razão. Também no livro de Atos, o Espírito Santo advertiu a igreja primitiva antecipadamente acerca da perseguição, da fome e de outras provações. O Espírito Santo conhece o futuro e quer nos iluminar com todas as informações que necessitamos em cada situação. Isso faz parte do seu ministério a você e a mim. Se o Espírito Santo lhe disser para fazer alguma coisa específica, obedeça a ele. Você se lembra de quando o anjo da morte passou pelo Egito e levou os primogênitos de todos os egípcios? A razão pelo qual o povo de Israel não foi afetado foi porque os israelitas obedeceram às instruções que Deus lhes deu de colocarem o sangue nos umbrais das portas de suas casas. Eles passaram um pincel com aquele sangue de cordeiro nas portas de suas casas, assim como Deus havia ordenado. Mais tarde, quando o anjo da morte chegou, ele passou entre as casas onde viu o sangue nos umbrais das portas. No fim, nenhum dos israelitas foi tocado. Mas, e se Israel tivesse ignorado as instruções de Deus e tentando se proteger de outra maneira? Seus esforços teriam funcionado? É claro que não. Deus disse a eles como se protegerem. Tudo o que eles tinham a fazer era obedecer. Se fizessem o que Deus lhes havia dito, eles tinham proteção e bênção garantidas. Eles não foram tocados porque andaram em obediência. Choro, gritos e lamentos foram ouvidos no Egito, mas não na terra de Gozém, onde os filhos de Israel viviam. Eles encontraram proteção na sua obediência à palavra de Deus. À medida que obedecermos à palavra de Deus e ouvirmos a direção do Espírito Santo, teremos sabedoria para conhecer cada passo que precisamos dar nos dias que estão por vir. Tudo o que temos de fazer é obedecer às instruções de Deus e Ele nos garante bênção e provisão mesmo em tempos difíceis. Mas se tentarmos adotar outra abordagem, não há garantia para reivindicarmos. Precisamos fazer o que Deus diz se quisermos ter certeza da bênção e da proteção divinas. Como um líder espiritual e amigo, quero encorajar você a aumentar seu nível de fé, principalmente se está enfrentando tempos desafiadores. Firme-se na palavra de Deus, exercite sua fé, ouça o Espírito Santo e obedeça ao que ele lhe disser. Ao fazer essas coisas, as bênçãos sobrenaturais de Deus entrarão em ação e você logo encontrará um rio de provisão sobrenatural fluindo na sua direção. Não há dúvida de que estamos vivendo em alguns dos dias mais desafiadores que o mundo já viu. Mas você pode enfrentar esses tempos vitoriosamente porque Deus lhe deu uma mente equilibrada. Ele lhe deu as promessas da sua palavra e ele lhe deu a direção do seu espírito. Nunca houve um tempo mais crucial para você agir com fé e não com medo e para crer em um poderoso mover de Deus nesta terra. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, como um crente dos últimos dias, preciso ser cheio de fé e não de medo. Ajuda-me a encher o coração com a Tua palavra.
a me firmar nas tuas promessas, a seguir a direção do Espírito Santo e a exercitar minha fé mais do que nunca. Sei que o medo confundiu meu raciocínio no passado, mas ele não terá lugar na minha vida de hoje em diante. Em vez disso, libero minha fé e espero confiantemente ser um participante da última e maior colheita de almas que já aconteceu para o reino de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a me erguer à altura dessa ocasião enquanto me torno um instrumento que Deus pode usar nesses últimos dias. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você ouve o Espírito Santo quando ele toca seu coração e lhe dá direção? Enquanto o calendário vira e o novo ano começa, que instruções o Espírito Santo já lhe deu com relação aos próximos 12 meses? Você está passando tempo com o Senhor para que Ele possa falar ao seu coração? Que mudanças você precisa fazer na sua vida para conseguir passar mais tempo de qualidade com o Senhor durante o próximo ano? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.